Em primeira pessoa, o narrador se torna uma instância interessante de apresentação do mundo ficcional para o público. Com quebras da quarta parede, relatos sem filtro moral em tom confessional e por vezes delirantes com a intervenção da imaginação, esse personagem envolvido nos acontecimentos narrados faz tudo chegar ao espectador com um olhar escancaradamente enviesado. Nesses termos, o público tem que pensar como aquilo que é visto na tela é resultado da visão de um sujeito implicado nos eventos, e não necessariamente de uma realidade, e também como essa perspectiva traz informações valiosas não apenas dessas versões das personagens, objeto da narração, mas também do próprio narrador, uma figura que se constrói na medida em que expõe sua leitura sobre terceiros. Aquela máxima, o que você pensa sobre os outros diz mais sobre você do que sobre os outros. Esse tema me fez retornar para Chicago, musical de 2002 de Rob Marshall, que adapta a obra de Bob Fosse. Ao contar a história de Roxie Hart, uma aspirante à estrela musical da década de 30, interpretada por Renée Zellweger, que ganha fama nos jornais depois de assassinar o seu amante e inventar toda sorte de mentiras midiáticas para se safar do julgamento e ter uma chance nos palcos, Chicago utiliza essa estratégia da primeira pessoa para construir esses personagens que interagem com essa protagonista, mas sobretudo para, através dessa via, compreender a própria Roxie Hart. Desde a abertura de Chicago, quando Rob Marshall dá um zoom nos olhos de Zellweger, fica claro para o espectador que essa história, na maior parte das vezes, será contada pelo ponto de vista da sua protagonista. E essa percepção se consolida quando alguns dos números musicais do filme são imaginados pela personagem. A decisão de Marshall não só torna o gênero mais plausível para aqueles que ainda resistem estranhamente ao fato de musicais contarem suas histórias através de números de canto e dança, mas também se mostrou acertada pela sua coerência narrativa. Afinal, não há uma melhor maneira para se contar os infortúnios da vida de uma aficionada pelos holofotes do que pela gramática dos palcos. Quando os números musicais de Chicago são imaginados por Roxie, mesmo que na vida real ela seja uma corista medíocre, ela acaba se transformando numa talentosa mega-estrela cheia de glamour e sex appeal. Sua rival e ao mesmo tempo ídolo Velma Kelly é uma figura vista por Roxie com admiração e repulsa. A personagem de Catherine Zeta-Jones é apresentada por ela como uma diva, mas também como uma bitch, que não mede esforço para salvar a própria pele. As figuras masculinas de Chicago são apresentadas de maneira igualmente interessante pelos números musicais da cabeça de Roxie. O advogado Billy Flynn, de Richard Gere, é uma espécie de ilusionista, charmoso regente dos palcos, com grande potencial de improviso que promete livrar a protagonista dos tribunais quando sua história parece caso perdido. Por sua vez, o marido Amos Hart, vivido por John C. Reilly, é uma figura digna de pena e que surge nos números musicais de Roxie como um ruído constrangedor a ser eliminado. Ao tornar Roxie Hart a narradora de Chicago através dos números musicais que ela mesma cria, Rob Marshall e o roteirista Bill Condon nos permite ter uma leitura interessante dessa personagem. A partir da visão que Roxie tem de si e dos outros, nos deparamos com uma mulher que não tem os pés no chão e transita com mais fluência no universo das abstrações que naquele da ordem prática. Uma figura mobilizada pelo fascínio do mundo das celebridades da sua época e também por sentimentos nada nobres como o egoísmo, o narcisismo e a competição. Características que só podemos acessar porque em Chicago ela se coloca em diversos momentos como instância narradora da sua própria história e dos outros.